Olá, pessoal que segue o Teologueiros. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre um assunto que diz respeito a você e a todos os demais cristãos na face da terra. A gente vai falar um pouquinho sobre evangelismo. Segue. Recentemente eu publiquei um texto nas minhas redes sociais sobre o Descende, que é um movimento focado em evangelismo, com muita repercussão aqui no Brasil. E eu entendi, por meio dos comentários e do pessoal que me procurou, que era necessário a gente falar um pouco mais sobre esse assunto do evangelismo, que, de fato, diz respeito a todos nós que somos cristãos. Então, está aqui minha contribuição sobre essa questão. Eu quero conversar com vocês um pouco sobre o evangelismo e como é que a gente pode desenvolver isso de maneira mais adequada e relevante no nosso momento histórico. Antes de mais nada, a primeira questão que eu gostaria de contribuir sobre o evangelismo é que o primeiro grande evangelista das Escrituras foi Deus. Deus foi o primeiro evangelista. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, a gente vai encontrar Deus sendo o primeiro proclamador do evangelho. Esse verso 3:15, esse verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, eu estou redundando demais, mas vida que segue, vou até tomar um cafezinho para ver se eu consigo alavancar daqui para frente. Esse verso é conhecido pelos estudiosos como proto-evangelho, porque é nesse versículo que o protótipo do evangelho aparece pela primeira vez em toda a história, não apenas da Escritura, mas da humanidade como um todo. O primeiro casal, Adão e Eva, já haviam pecado, estavam prestes a serem expulsos do paraíso, e exatamente nesse verso 15 do capítulo 3, Deus está atribuindo sentenças aos três entes do momento. A sentença do homem, da mulher e da serpente. E enquanto ele fala para a serpente, ele diz que... vou ler o texto exatamente tal qual, né? Nesse versículo 15 do capítulo 3, exatamente nesse momento, ele está oferecendo a sentença da serpente. E ele diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, haverá um triunfo da descendência da mulher sobre a descendência da serpente. Haverá uma vitória, haverá um fatality aí. E ele diz o seguinte: este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, neste momento aqui, nós percebemos que Deus está profetizando ou proclamando pela primeira vez a estrutura elementar do Evangelho. Virá um Salvador que derrotará a serpente que a mulher foi incapaz de derrotar, a serpente que o homem foi incapaz de derrotar. Virá um que promoverá tamanha salvação e redenção. Eis o protótipo do Evangelho, Gênesis 3:15, proto-evangelho nas Escrituras. Eu vou dar um salto de Gênesis 3:15, que foi a primeira vez que o evangelho foi proclamado pelo primeiro evangelista, Deus, e nós vamos direto a Cristo, que é a consumação de todo o evangelho. Ele em si mesmo é a proclamação do evangelho. Ele não apenas proclamou verbalmente por meio do seu discurso e o fez de forma completa e cabal, mas ele também, em sua própria carne, sua manifestação mesma, já era a proclamação do evangelho também. Então, em Cristo, o que nós teremos? O que eu posso destacar aqui sobre evangelismo em Cristo? Quero destacar com vocês aqui, primeiro que eu estou falando muito, talvez o café não esteja me fazendo bem. Vocês sabem que eu não bebo café, eu prefiro chá. Mas o Douglas me obriga, está em contrato, eu posso perder meu emprego. Pera! O que acontece? O que eu ia falar? Lembrei. Tudo bom? O que nós podemos destacar no ministério de Cristo que possa contribuir na nossa compreensão sobre evangelismo? Eis o que eu gostaria de contribuir aqui, eis o que eu gostaria de lançar para vocês. O texto no qual João Batista passa por um momento de penumbra. Ele fica um pouco empoeirado na sua cabeça, chega a ter uma espécie de dúvida quanto à veracidade da identidade messiânica de Jesus. E ele está preso e ele envia alguns dos seus discípulos para falar com Jesus e para perguntar se ele era mesmo o Cristo ou se deveriam esperar um outro. Né? Veja, mesmo João Batista passou por essa turbulência de pensamento
calma, é normal a gente às vezes dar uma duvidada na nossa existência, mas Cristo está aqui para comprovar a verdade da sua identidade por meio da sua palavra. E eis o que Cristo responde aos discípulos de João Batista. Ele vai dizer em Mateus capítulo 11, no verso 4, a resposta de Jesus é a seguinte: Disse-lhes Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Portanto, digam para João Batista essas coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Quais são essas coisas que ouvis e vedes? Quais são essas coisas? Ele vai citar um trecho de uma passagem messiânica do profeta Isaías como comprovação cabal da sua identidade messiânica. Portanto, a identidade messiânica de Cristo e, por assim dizer, o Evangelho, ele se comprova cabalmente por meio da Sagrada Escritura. Foi o que Jesus fez. E ele citou: Ide, vai lá e anuncia para João o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo e ouvindo? Vocês estão vendo que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isso faz parte da identidade que o profeta Isaías disse que o servo sofredor haveria de possuir. Uma identidade de curar doentes, de abrir vista aos cegos, de levantar mortos, né? Trazer vida ao que está morto, de levar sobre si dores e iniquidades. Isso se comprova finalmente, ou de maneira... isso tem seu ápice na crucificação de Cristo Jesus, mas então nós vemos Cristo aqui dizendo que o seu evangelho ele é comprovado por meio de proclamação das boas notícias. E essa proclamação, ela promove vista a cegos. E aqui quando diz abrir vista aos cegos, não necessariamente está se referindo a um cego fisicamente, que tem problema no seu sentido da visão, né? A gente entende que aqueles que estão fora do Evangelho, fora de Cristo, eles estão cegos para boa parte das coisas da vida. Eles veem a vida turva, eles veem a vida ainda mais esfumaçada do que nós, porque a gente também vê muita fumaça, o próprio Paulo diz isso. Mas aquele que está fora de Cristo vê ainda mais densas trevas e é incapaz de tatear e de se identificar, de se encontrar na sua existência, de encontrar o outro, de encontrar Deus, de encontrar a si mesmo. Enfim, quando a gente proclama o Evangelho a modelo de Cristo, a gente entende que isso traz vista a cegos, isso traz saúde para aquele que vem cambaleando na sua existência, para aquele que está coxo, doente. Isso traz vida aos que estão mortos, né? Então, é mais ou menos isso aí que a gente vê acontecendo em Cristo. E agora eu quero, saltando de Cristo, falar um pouco também, né, principalmente, que é o foco do nosso vídeo de hoje, em cima de Paulo, que é o mais importante evangelista do Novo Testamento no que se refere à sua abrangência geográfica, né? Ele estendeu, ele proclamou a mensagem do Evangelho para limites muito amplos, geograficamente falando. E eu quero dar um exemplo de como ele praticava o seu evangelismo aqui no capítulo 17 do livro de Atos. Atos 17, Paulo chega em Atenas, a região da Grécia. E veja o que diz o verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, ou seja, Paulo estava esperando os seus companheiros de missão chegarem, a sua equipe missionária, né, que iria dar apoio, suporte e evangelizar junto com ele. Ele está esperando, ele chegou na frente. E o texto vai dizer: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo está esperando, ele está sozinho, não existe uma multidão com ele, não existe muita gente não. E enquanto ele espera, ele anda, ele vai ver e ele percebe a quantidade de ídolos, ele percebe a variedade de pensamentos filosóficos, de disposições intelectuais e de desenvolvimentos de espiritualidades dos mais diversos, espalhados por Atenas. E Paulo fica indignado, o texto vai dizer. E essa palavra aqui que chegou para nós como indignado, ela no seu original, ela tem um sentido de epilepsia. É como se Paulo tivesse tendo um ataque epilético na alma. Ele ficou altamente transtornado com um nível de pluralidade religiosa de Atenas, a grandiosa Atenas, uma metrópole dos tempos antigos. E aí, o que Paulo faz com essa indignação que está perturbando a alma dele? Veja a sequência do texto, no verso 17.
Por isso, por essa perturbação, ele discutia na sinagoga com os judeus. Então, o primeiro lugar que Paulo vai com essa perturbação é para dentro das sinagogas. Ele vai falar com aquelas pessoas que a gente consideraria as pessoas mais adequadas para lidarem com as problemáticas religiosas de Atenas, porque eles conheciam a verdade, né, dos profetas e de Moisés. Então, Paulo vai até eles, discutir com eles, como se dissesse, gente... Estou chegando aqui em Atenas agora, a terra de vocês, e estou notando a variedade de deuses que vocês têm aqui. O que vocês aqui da sinagoga estão fazendo com isso? Qual que está sendo a relevância do judaísmo e dos escritos dos profetas e de Moisés dentro dessa cultura politeísta e tão diversificada? Qual que é a relevância de vocês aqui? Paulo vai discutir com esse pessoal, mas não apenas com os judeus nas sinagogas. A epilepsia de Paulo, de alma, é tão intensa que ele vai para fora da sinagoga também, e o texto vai dizer o seguinte: discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como, né, existe uma outra atitude que ele toma diante dessa indignação, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Paulo vai para as ruas, Paulo vai para a praça principal. Hoje, a praça principal, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de situar, de fazer algumas aplicações aqui do texto para a nossa realidade imediata. A praça principal aqui, ela não significa essa praça aí, perto da sua casa. Às vezes a gente tem dificuldade de contextualizar algumas argumentações bíblicas aqui. E, por exemplo, essa coisa de Paulo estar na praça pública, por vezes, as pessoas interpretam como, aplicam da maneira como se nós tivéssemos que ir para a praça, essa praça aí perto da sua casa, ou a praça do centro da cidade, ligar uma caixa de som, começar a falar, praça pública é praça pública, mas não é bem o caso. Essa praça aqui, na qual Paulo se encontrava diariamente discutindo e falando, né, sobre essa indignação de ver tantos deuses e propondo o evangelho, proclamando o evangelho diante dessa variedade de deuses, essa praça aqui, ela está muito mais hoje nos nossos tempos para a grande praça chamada internet, né? É o lugar onde as ideias, onde o fluxo de ideias é maior. Né? Não havia internet naquela época, né? O lugar do fluxo das ideias eram as praças públicas, era ali no comércio, era ali que as pessoas discutiam, traziam suas ideias, podiam falar. Hoje o lugar de fala principal, né, de reunião global é a internet. E isso muito me deixa angustiado, porque entendo que boa parte dos seminários hoje em dia, eles não têm essa preocupação de prepararem os seus seminaristas para essa realidade. A gente vê que boa parte dos seminaristas saem, né, formados e com uma alta capacidade, uma considerável capacidade de interpretar boa parte das escrituras, mas nem sempre eles estão prontos para ir até o homem de hoje, para encontrá-lo na praça pública, né? Eu acho que os seminários precisavam criar cadeiras que instruíssem melhor os seus seminaristas a como infiltrar-se nas redes sociais, lidar com o Instagram, lidar com o Twitter, com o YouTube, com essa vida toda. Inclusive a pandemia está aí para mostrar que a gente está bem atrasado, né? As igrejas têm tudo que correr atrás de não sei quantos seguidores para poder fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Então a gente está em atraso e a pandemia está empurrando a gente para essa realidade virtual, do mundo virtual. Enfim, mas seguindo aqui o texto, o que Paulo faz nessa praça, né? Ele começa a falar tanto nessa praça e a discutir tanto e proclamar o evangelho com tanta veemência que ele é notado. O autor aqui vai citar duas escolas filosóficas, mas vai dizer outras também, mas vai citar duas escolas filosóficas muito importantes da época antiga, né, do período antigo. Alguns filósofos epicureus, no verso 18, e estoicos começaram a discutir com ele. Ele chamou a atenção de gente muito cabeça, né, que tinha relevância naquele povo. E alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Que a gente faz então esse paralelo das boas novas que Jesus manda avisar a João Batista que pregava, e Paulo repete a ideia de falar também sobre a boa notícia para o pobre homem politeísta, perdido em suas ideias, em suas fantasias e suas elaborações intelectuais.
que acontece quando Paulo chama a atenção desse povo? As pessoas chegam para Paulo e falam, gente, esse tagarela aí, vamos ouvir esse cara, vamos ver o que ele tem para falar. Aí eles pegam Paulo, olha o que o texto vai dizer. Verso 19. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E aí o verso 21 é revelador sobre a cultura daquela época. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. O pessoal lá gostava da coisa da fofoca, da coisa de tentar saber o que está acontecendo no mundo. Eles iam amar o Twitter. Então, eles pegam Paulo na praça pública e jogam ele simplesmente no Areópago. O que é o Areópago? O Areópago, meu amigo, é a Hollywood do mundo antigo. O Areópago é o lugar onde as principais ideias filosóficas elas encontravam sua efervescência. Os grandes discursos retóricos, os embates de discurso retórico, eles explodiam dentro do Areópago. As pessoas elas pagavam ingresso, por assim dizer, não era para assistir os filmes da Marvel, não, como eu e você, não. O interesse delas era estar sentado ali na arquibancada daquele Areópago para ver quem discutiria melhor sobre alguma ideia, quem argumentaria melhor. Né? A argumentação era a grande diversão daquele povo. E aí Paulo é levado para esse núcleo da filosofia antiga, para esse útero do pensamento grego. E se naquele período Roma estava dominando e conquistando geograficamente as regiões do mundo antigo, a Grécia estava dominando o pensamento do homem antigo. E a Grécia dominando o pensamento do homem antigo, o útero dessa dominação de pensamento e da construção de filosofia, da elaboração da intelectualidade grega, estava no Areópago. Paulo chega no útero do pensamento grego sozinho, enquanto esperava a sua equipe. O que isso pode nos alertar? Eu vou parar por aqui porque o discurso de Paulo vai começar, ele é enorme, ele é fantástico, ele é altamente complexo e útil para o homem daquela época. Paulo usa elementos muito... Gente, na moral, outro vídeo aqui sobre isso, só sobre o discurso de Paulo, valeria muito a pena. Mas mesmo sem vídeo, vai estudar esse texto aí, lê o discurso de Paulo, você vai se encantar. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte, que Paulo chega lá sozinho, depois do seu discurso, ele vai ser rechaçado por boa parte daquelas pessoas que estão ouvindo ele, e aí o texto no final vai concluir dizendo o seguinte, Paulo retirou-se, no verso 33, do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Não foram muitos, não. Foram alguns. Alguns já é alguma coisa. Alguns juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava um homem importante, Dionísio. Esse homem aqui, ele era responsável pelo Areópago, era um dos membros do Areópago. E também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Vamos concluir esse vídeo aqui para ele não ficar muito extenso, dizendo para vocês o seguinte. Pessoal que segue o Descende. O Descende é um movimento que tem pontos a serem apontados positivos. A paixão jovial, juvenil, essa paixão, esse fogo de querer alcançar as nações é positivo. Oxalá isso perdure por muitos anos no seu coração, você que tem ouvido as mensagens motivacionais para o evangelismo do Descende. Oxalá isso se acenda no meu coração, se acenda no seu também, que não está ouvindo ninguém, não está nem aí para evangelizar. Queira Deus que a gente de fato queime de amor por essa coisa de proclamar as boas novas do Evangelho aos cegos, aos coxos, aos mancos e a vida àqueles que estão mortos. Queira Deus que isso aconteça, mas algumas coisas me preocupam nesse movimento, embora tenha seus pontos positivos. E principalmente o que me preocupa é essa áurea, essa sensação megalomaníaca de que somos a última geração, de que haverá a maior massa de evangelismo, de que, sabe, a maior colheita de todos os tempos. Gente, essa coisa megalomaníaca nunca foi a coisa de Deus, não. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que Jesus escolheu só 12. Em segundo lugar, eu quero dizer que quando Jesus estava na cruz, ele estava sozinho, né? Havia pessoas que a gente podia contar nos dedos de uma mão só em torno dele. O evangelho se expandiu ao longo das nações com poucos homens que foram crescendo. O número hoje é incontável e, de fato, nós somos uma multidão. Mas essa multidão ainda é pequena diante da demanda. Nunca vai ser
grande o bastante. Nós nunca vamos ser a geração explosiva. Esse tipo de sensação, ela não corresponde e não me parece ser a intenção de Deus na hora do evangelismo. Se o mundo fosse ganho com uma grande massa e um grande volume de evangelistas, a glória podia ser facilmente dividida entre Deus e os homens. Alguém poderia dizer, claro que está dando tudo certo. Olha o tamanho desse estádio, são 170 mil pessoas. Olha o tanto de dinheiro que tem para oferecer. Claro que está dando certo. Paulo chegou no coração da Grécia sozinho. Isso só Deus faz, ninguém mais faz. Então, meus irmãos, quando Jesus diz grande é a seara e poucos são os ceifeiros, ele quis dizer, ele colocou um princípio eterno sobre missões. Sempre seremos menor do que a demanda. Sempre estaremos aquém do desafio proposto. E aí a outra frase de Jesus em sequência, essa é: portanto, orai ao Senhor da seara, para que ele envie ceifeiros para a sua obra. E isso vai colocar outra pedra fundamental quando o assunto é evangelismo. E essa pedra fundamental é a seguinte: evangelismo se faz em dependência. Evangelismo se faz em resignação, em humilhação, em necessidade, pedindo pelo amor de Deus, me ajude, Senhor, envie obreiros, nos ajude aqui. Então, tudo bem, você quer ouvir as músicas do Descende, ouvir os caras lá, beleza. Mas não pense nem por um minuto que missão se faz com essa paixão romântica de galera. Missão se faz de um a um, submetendo-se a Deus, pregando as boas novas, sendo relevante para o seu tempo, entrando nos ambientes que Deus quer que você entre e levando a mensagem do Evangelho com pureza, simplicidade, resignação, humildade. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo.